Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Julianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou continuar com o tema sobre negociação de requisitos, dessa vez abordando a metodologia Easy Win-Win, uma técnica de negociação de requisitos colaborativa. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, como eu falei, nós vamos abordar hoje a Easy Win-Win, ou a ganha-ganha fácil, que é uma técnica de negociação de requisitos, ou uma metodologia de negociação de requisitos colaborativa. Então, vamos iniciar esse conteúdo. Então, a Easy Win-Win foi proposta pela primeira vez por Paul Greenberger e Robert Briggs. Ela se baseia no modelo de negociação ganha-ganha, ou no modelo de negociação win-win, que já foi ensinado em vídeos anteriores. Ela pretende fornecer uma comunicação estruturada entre as partes interessadas durante o processo de negociação de requisitos, lembrando que parte interessada é qualquer pessoa que tem interesse no desenvolvimento do software ou afetará ou será afetado por ele. Então, essa metodologia, por meio dessa comunicação estruturada, ela auxilia as partes interessadas a obter uma compreensão melhor e mais minuciosa do problema e permite aprendizado cooperativo, considerando os pontos de vista dos diversos participantes, das diversas partes interessadas. Então, a Easy Win-Win, ela combina o modelo ganha-ganha com técnicas de conhecimento colaborativos e a automação de um sistema de suporte de grupo. Esse tipo de software, o sistema de suporte grupo, também chamado de Group Support System, ou GSS, é uma suíte de ferramentas de software que tem o objetivo de auxiliar na criação, manutenção e mudança de padrões de interação de grupo. Bom, a Easy Win-Win, obviamente, ela é aplicada durante a engenharia de requisitos para diversas funções, principalmente para solucionar conflitos, mas também para auxiliar na construção de uma visão de projeto compartilhado, na definição de requisitos de alto nível, no detalhamento de requisitos de forma a identificar características, funcionalidades e propriedades do software, e na identificação de requisitos que permitam a transição do sistema para o cliente e os usuários finais. A Easy Win-Win, ela tem 8 passos. Nós vamos falar sobre cada um deles. Aqui nós temos um resumo, que são: definir e expandir tópicos de negociação, produzir condições de ganho por meio de tempestades cerebrais, convergir nas condições de vitória, definir um glossário de termos-chave, priorizar condições de ganho, fazer surgir questões e restrições, estruturar a árvore ganha-ganha, ou a árvore de vitória, e organizar os requisitos, os resultados da negociação. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses passos. O primeiro passo, então, é refinar e expandir os tópicos de negociação. Então, para isso, os participantes eles recebem um documento geral compartilhado que eles visualizam. Esse documento ele contém uma taxonomia, ou seja, um conjunto de categorias a respeito de requisitos do sistema. Então, os requisitos são classificados em diversas categorias. Por meio desse documento, se tenta estabelecer as maneiras de ganhar em cada categoria durante o desenvolvimento do produto. E as partes devem revisar o documento e fazer sugestões de como adaptar esse documento para cada projeto específico. Ainda no passo de refinar e expandir tópicos. Então, durante a revisão desse documento, durante a revisão do documento de taxonomia, ah, isto serve a diversos propósitos, como o primeiro deles é lembrar as partes interessadas
a respeito de vários conceitos que elas precisam considerar e que muitas vezes elas costumam negligenciar, como, por exemplo, estabelecer as condições de vitória a respeito do requisito não funcional de confiabilidade, ou de desempenho, ou de proteção, ou de escalabilidade, entre outros, dependendo do projeto. Um outro propósito é que, ah, na medida que elas vão suprimir algumas partes da taxonomia que podem não ser úteis a um determinado projeto, elas elaboram outras partes e outras classificações dessa taxonomia que permitem auxiliar a produzir suposições e restrições sobre o projeto. E ainda, a taxonomia que é produzida, ela se torna um arcabouço, ou seja, um framework, ou seja, uma base para organizar as condições de ganho emergentes. E também ela permite fornecer uma lista de verificação, para garantir a completude do trabalho, hã, aliás, para se testar se, mais trabalho é necessário ao longo do projeto. Bom, ainda durante o refino e expansão de tópicos de negociação, essas atividades elas elicitam conhecimento tácito, ou seja, elas indicam para as partes interessadas uma lista de tópicos de negociação e permitem perguntar o que está faltando e o que não pertence à lista. Ah, então, o conhecimento tácito das partes interessadas, ela permite iniciar a customização do espaço de negociação. O segundo passo é produzir condições de ganho através de tempestades cerebrais. Tempestade cerebral é uma técnica de licitação que já foi ensinada nesse canal. Essencialmente, ela permite produzir muitas ideias a respeito de determinado tema e as ideias são livres, elas não podem ser criticadas ou cerceadas. Então, é aplicada uma tempestade cerebral em um curto período de tempo e as partes interessadas que elas apresentam as condições de vitória que elas conseguiram imaginar, que elas conseguiram produzir durante esse tempo. Elas fazem isso utilizando a taxonomia que foi produzida e adaptada na etapa anterior. No passo seguinte, que é convergir nas condições de vitória, hã, então a equipe ela toma o resultado das sessões de tempestade cerebral, que tende a ser livre, prolixo, com muitas redundâncias, com muitas irrelevâncias, com ideias que na verdade, hã, podem em um segundo momento se mostrar não tão úteis. Então a equipe ela deve filtrar os resultados dessas sessões e a partir daí convergir para uma lista de condições de ganho que não sejam redundantes e não sejam ambíguas, ou seja, não podem ser passíveis de mais de uma interpretação. Para isso, elas usam conversação oral e, eventualmente, ferramentas colaborativas. Depois, o grupo discute cada condição de ganho para compreender e produzir uma compreensão compartilhada do significado de cada condição. As partes interessadas, elas podem hã, discutir sobre o significado das condições de ganho, mas elas não podem criticar, não podem objetar nenhuma das condições de ganho. Possíveis questões, possíveis objeções podem ser discutidas nas etapas seguintes. Ainda durante esse passo, durante as discussões orais, podem eventualmente surgir novas condições de ganho e elas devem ser adicionadas à lista compartilhada. Também pode surgir termos chaves durante as discussões que podem ter um significado especial para o projeto ou que a equipe não tenha certeza do seu significado, os seus significados pode estar vago, confuso, ambíguo. Então esses termos eles são colocados em uma lista
que será discutida no passo seguinte, que é justamente o de definir um glossário de termos-chave. Então, todos os termos-chave que foram identificados nas etapas anteriores, eles são inseridos em uma lista compartilhada. Então, a partir daí, a equipe se divide em pares e cada par começa a definir um conjunto de vários termos-chave. E essas definições são registradas na lista, ah, e ao final, cada par relata as definições que eles elaboraram para o grupo, para a equipe como um todo. Ah, a partir daí, a equipe ela entende o significado elaborado, negocia e concorda se estão de acordo com o significado de cada termo. Durante essa etapa podem surgir novos termos e, se isso ocorrer, eles precisam ser adicionados à lista e eles devem ser também definidos e negociados. Então, todos os termos deverão ter um significado único e todas as partes interessadas precisam estar de acordo com isso. Ah, no momento que essas definições são estabelecidas, elas passam a ser válidas para todo o projeto, e isso é essencial por uma questão de evitar ambiguidade, entre outros problemas que podem causar termos com mais de um significado ou significados vários, como já foi discutido em outros vídeos, mas ela é, sobretudo, útil quando ocorrem mudanças na equipe, porque entra uma nova pessoa e ela precisa se inteirar dos termos, entre outras informações, que estão sendo utilizados no projeto. Ainda, durante a definição do glossário, o debate sobre o significado dos termos agrega valor aos requisitos, porque a negociação dos significados dos termos muitas vezes pode fazer surgir restrições e suposições sobre o projeto. Inclusive, podem até mesmo surgir novas partes interessadas que precisam ser incluídas no processo de engenharia de requisitos. Como já foi falado anteriormente, termos podem ter muitos significados, e isso é muito perigoso para a engenharia de requisitos. Então, nesse caso, quando os termos assumem vários significados, é preciso definir um termo mais específico para cada significado, e esses termos devem ser adicionados à lista. Ou em outras situações, pode acontecer de haver vários termos com o mesmo significado, vários sinônimos. Então, nessas situações, deve-se escolher somente um deles e todos os outros devem ser descartados. Somente um termo com somente um significado deve ser aceito no glossário e aceito durante todo o projeto de desenvolvimento. Ainda durante o glossário, essa etapa ela pode se repetir muitas vezes, ah, à medida em que a equipe vai identificando novos termos. E quando todos os termos tiverem sido definidos, então as condições de ganho podem ser redefinidas mais precisamente. E essa etapa ajuda a desenvolver uma compreensão mútua da linguagem. Todos vão estar trabalhando sobre o mesmo significado para cada termo utilizado, e isso evitará afirmações ambíguas e que requisitos sejam mal compreendidos e interpretados de maneira errônea. Depois nós passamos à etapa de priorizar condições de ganho. Então, como o nome já diz, as condições de ganho que foram estabelecidas, elas são pontuadas, hã, levando em consideração 2 critérios principais: a importância para o negócio e a facilidade de realização. A importância para o negócio é medida de acordo com o grau em que o sucesso do projeto depende da realização dessa condição de vitória, e a facilidade de realização é medida de acordo com o grau em que uma condição de ganho é realmente possível
considerando restrições tecnológicas, sociais, políticas, econômicas, etc. Então, durante a priorização de condições de ganho, as partes interessadas, elas recebem instruções para não votar se não estiverem aptas a avaliar uma determinada condição de ganho. Hã, durante essa primeira etapa, durante essa etapa de priorização de condições de ganho, as partes interessadas, elas registram a sua opinião sobre as condições de ganho. É a primeira vez que isso acontece. Esses resultados, essa priorização, e esses registros de opinião, eles não são usados para eliminar nenhuma condição de ganho. Eles são utilizados para permitir uma exploração bem estruturada e muito contida nos passos seguintes. No passo seguinte, então, se faz surgir questões e restrições. Então, o sistema de suporte grupo, ele mostra a variação média de cada condição de ganho para cada critério, e o grupo mantém conversações para tentar explicar por que um determinado item recebeu avaliações altas ou baixas. Durante essa etapa podem surgir conhecimentos ah, com relação, ah, por exemplo, a restrições de projeto, que são representados como questões associadas a uma determinada condição de ganho. Também pode surgir suposições, que passam a ser representadas como anotações ligadas às condições de ganho. Eventualmente, podem também surgir informações não compartilhadas que, que são representadas como anotações ligadas às condições de ganho, e elas contêm conhecimento de algumas poucas partes interessadas que podem revelar, por exemplo, que um requisito é mais complexo de se desenvolver do que se havia imaginado inicialmente pela maioria das partes interessadas. Também podem surgir agendas ocultas que serão capturadas como novas condições de vitória ou de ganho. Nós passamos então, após isso, para a estruturação da árvore ganha-ganha, a estruturação da árvore de vitória. Então, nesse passo, são identificadas condições de ganho, questões, opções e concordâncias. Como já foi falado, a respeito da metodologia ganha-ganha, condições de ganho são as condições para que uma parte interessada, se sinta satisfeita, com relação aos seus objetivos, às suas necessidades. As questões é quando há algum possível conflito ou, eventualmente, alguma dúvida sobre uma determinada condição de ganho. As opções são as formas de resolver essas questões e as concordâncias são quando as partes interessadas concordam com uma determinada opção. Então, a partir dessa identificação, embora essas informações, principalmente as condições de ganho, já venham sendo identificadas ao longo de todo esse processo, a equipe então ela publica um esboço compartilhado entre todos os membros, em que todas as condições de ganho são representadas como títulos principais. E a partir daí são realizados 3 exames sobre esse exame sobre o esboço. Então, no primeiro exame, cada parte interessada lê cada condição de ganho, e se elas tiverem alguma questão, algum conflito com uma condição de ganho, alguma dúvida relacionada à condição de ganho, então ela escreve a questão como um subtítulo para a condição de vitória, para a condição de ganho. Nesse momento, as partes interessadas, elas não discutem as questões em voz alta. Depois, no segundo exame, cada participante lê cada questão. Então, se alguma parte interessada, ela conseguir pensar em alguma opção, alguma alternativa para resolver a questão, então ela vai registrar a opção como um subtítulo da questão. E quando todas as questões e opções tiverem sido levantadas, então o grupo inicia a negociar acordos, tenta chegar em concordâncias.
Ah, com relação a cerca de um terço das condições de ganho, geralmente não há questões. Então, depois de uma revisão rápida, esses itens eles são declarados como estando automaticamente em concordância e a equipe considera esses itens, essas condições de ganho, como compromissos que precisam ser cumpridos, precisam ser executados. Hã, depois disso, então a equipe negocia as questões que não houve, ainda não se chegou num acordo, esse passa a ser o terceiro exame. Hã, então, muitas vezes, algumas das opções que foram postadas a respeito de uma determinada questão, elas se tornam a base para um acordo. Isso é o ideal, mas em outras situações, as partes interessadas, elas se engajam, se envolvem em discussões bastante longas sobre uma determinada questão. Então, nessas situações, pode ser que surjam mais suposições, mais restrições, mais termos-chaves, mais opções, mais condições de ganho. E elas devem todas ser inseridas na árvore de vitória, na árvore ganha-ganha. Ah, depois disso, toda vez que um membro da equipe ela propõe um acordo durante a negociação, então esse acordo ele será digitado como uma opção na árvore e ainda durante a discussão, os prós e contras sobre cada opção são registrados como anotações sobre a opção em questão e eventualmente o grupo ele chega a um acordo aceitável e o acordo é escrito como um subtítulo para a opção. Se atinge o equilíbrio ganha-ganha quando todas as condições de ganho e todas as opções obtiverem um acordo. Também durante essa etapa surgem conhecimentos sobre riscos potenciais e problemas. Eventualmente, uma questão ela pode parecer irresolvível para o possuidor da condição de vitória, mas outra parte interessada pode identificar respostas para a questão ah, identificada. Finalmente, nós passamos para a etapa de organizar os resultados da negociação. Então, as partes interessadas elas postam as suas condições de vitória em uma lista compartilhada. Em seguida, elas postam um conjunto de repositórios que vão representar as diversas categorias da taxonomia que foi preparada e adaptada na primeira etapa. E a partir daí, elas arrastam as condições de ganho para as categorias da taxonomia a que elas julgam que essas condições, pertencem. Hã, depois, a equipe ela vai examinar cada repositório com o objetivo de revisar o conteúdo do repositório em questão, e elas fazem algumas perguntas. Por exemplo: "Há alguma coisa nesse repositório que pertença a um repositório diferente?" Se a resposta a essa pergunta for verdadeira, então se transfere, hã, o item para outro repositório. Outra pergunta: há alguma coisa que pertence ao repositório que nós ainda não possuímos? Nesse caso, se for verdadeira a resposta, então a equipe deve adicionar uma nova categoria para a taxonomia e então mover a condição de ganho para o novo repositório. Ainda, há condições de ganho faltando nesta categoria? Se a resposta for verdadeira, a equipe captura a nova condição de ganho na árvore ganha-ganha e novamente é iniciada uma nova rodada de questões, opções e acordos. Ah, também, se uma das categorias for preenchida, povoada de forma insuficiente, outra iteração do processo Easy Win-Win deve ser executada. Agora nós vamos ver um exemplo simples de aplicação da Easy Win-Win para o sistema de controle de encomendas que nós temos utilizado como exemplo ao longo desses vídeos. Então, primeiramente, vamos refinar e expandir os tópicos de negociação. Com relação ao sistema de controle de encomendas, o tópico principal diz respeito a implementar um sistema de controle de encomendas que seja capaz de melhorar o rastreamento,
das encomendas, obviamente, a eficiência operacional e a comunicação interna, de forma a integrar as diversas filiais e distribuidoras parceiras da rede de encomendas, da rede de entrega de encomendas. E nós temos alguns subtópicos, que são rastreamento em tempo real das encomendas, ferramentas de gestão para o departamento de filiais e o departamento de distribuidoras parceiras, que permitam fluxos de dados integrados, e também notificações automatizadas para os clientes que apresentem a situação, o status da entrega, da encomenda. Ah, Agora nós passamos para o passo de produzir condições de ganho por meio de tempestades cerebrais. Aqui nós já estamos apresentando o resultado. Então, as condições de ganho para o cliente. Ele deseja receber atualizações em tempo real sobre a situação da encomenda. Isso inclui notificações de atraso ou entrega antecipada. Para o funcionário de logística da filial, a condição de ganho diz respeito a que ele tenha acesso a um sistema que facilite a organização de encomendas, a otimização de rotas e a integração automática com o sistema central. Para o funcionário de logística da distribuidora parceira, é necessário um sistema simples para relatar informações de entrega ao sistema da empresa em tempo real. E para o gerente de encomendas, ele tem necessidade de relatórios e indicadores de desempenho, tanto para as filiais quanto para as distribuidoras parceiras, de tal forma que seja possível monitorar e otimizar o desempenho de entrega. Passando agora para a etapa de convergir nas condições de vitória. Bom, então, para o cliente, a condição de vitória é receber notificações precisas sobre a situação da encomenda, com atualizações em tempo real. Já para os funcionários de logística, tanto das filiais como para as distribuidoras, a condição de vitória é ferramentas que permitam rastrear de forma precisa, e que auxiliem na gestão eficiente das encomendas, além de otimizar rotas e o uso de recursos, como veículos e motoristas, por exemplo. E para o gerente de encomendas, a condição de vitória é um sistema que permita monitorar o desempenho de filiais e distribuidoras parceiras, que tenham a capacidade de gerar relatórios para análise detalhada. Depois é executada a etapa de definir um glossário termo-chave. Aqui nós já temos o resultado. Os termos-chaves identificados foram encomenda, rastreamento em tempo real, notificação e distribuidora parceira. Então, encomenda se refere ao item que precisa ser rastreado e entregue. Rastreamento em tempo real se refere à possibilidade de determinar a localização e a situação de uma determinada encomenda enquanto ela está sob transporte. Notificação é uma atualização que é enviada ao cliente sobre a mudança de situação de uma encomenda que ele postou. E distribuidora parceira são as entidades terceirizadas que operam em regiões que não são cobertas pelas filiais da empresa. Depois nós passamos à etapa de priorização condições de ganho. Foram definidas três prioridades. As condições de ganho de alta prioridade são rastreamento em tempo real para os clientes e interface de gestão para as equipes de logística das filiais e distribuidoras. Ah, as condições de média prioridade são os relatórios de desempenho que integram dados de filiais e distribuidoras. E as condições de baixa prioridade dizem respeito à customização das notificações para incluir mais detalhes sobre o horário previsto de entrega. Depois nós passamos para a etapa de fazer surgir questões e restrições. Uma questão que surgiu nessa etapa foi como garantir que as distribuidoras parceiras tenham um sistema de integração fluido para relatar situações de encomendas em tempo real. E uma restrição que surgiu foi: o sistema deve ser compatível com as infraestruturas tecnológicas existentes, tanto nas filiais quanto nas distribuidoras. Depois nós passamos para a estruturação da árvore ganha-ganha. A primeira condição de ganho: o cliente recebe atualizações em tempo real sobre a encomenda. Questão:
O sistema consegue enviar notificações precisas de atraso ou de entrega antecipada? Opção: implementar um sistema de notificação integrado com rastreamento em tempo real. Acordo: as notificações serão enviadas automaticamente sempre que houver alteração no status da entrega. Condição de ganho 2: funcionário da logística da filial organiza e otimiza rotas com facilidade. Questão: a integração com o sistema central é eficiente o suficiente para otimizar rotas automaticamente? Opção: usar algoritmo de otimização de rotas integrado com o sistema central. Acordo: será desenvolvido um módulo de otimização de rotas com base no histórico de entregas. Condição de ganho 3: funcionário da distribuidora parceira relata entregas ao sistema da empresa em tempo real. Questão: a interface para distribuidoras é simples o suficiente para garantir o envio rápido dos dados? Opção: criar uma interface simplificada para as distribuidoras parceiras. Acordo: uma interface simplificada será desenvolvida, garantindo a integração em tempo real. Condição de ganho 4: gerente de encomendas recebe relatórios de desempenho das filiais e distribuidoras. Questão: os relatórios vão incluir métricas comparativas entre filiais e distribuidoras parceiras? Opção: incluir relatórios com indicadores de desempenho segmentados por tipo de operação. Acordo: relatórios detalhados serão gerados automaticamente com comparações entre filiais e distribuidoras. Depois nós passamos à etapa para organizar os resultados da negociação. Então, o documento final, ele contém as condições de vitória, que foram priorizadas e organizadas. O Ele tem foco na melhoria da experiência do cliente e na eficiência interna da empresa. E as próximas etapas dizem respeito a uma avaliação pós-implementação que será realizada para determinar o desempenho das filiais e distribuidoras. E agora nós vamos falar sobre as vantagens da Easy Win-Win. Então, as principais vantagens são foco, consenso e colaboração, transparência no processo de tomada de decisões, gestão de conflitos, integração de partes interessadas diversas e documentação do racional das decisões. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, foco, consenso e colaboração. Ele permite que todas as partes envolvidas cheguem a acordos colaborativos sobre os requisitos do sistema. Isso promove uma solução ganha-ganha, envolvendo todas as partes interessadas, e diminui a probabilidade que conflitos ocorram durante o decorrer do projeto. Transparência no processo de tomada de decisões. Uma vez que a comunicação e negociação ela é aberta entre as partes interessadas, isso permite uma visão clara das prioridades e preocupações de todos. Então, a perspectiva de cada grupo de partes interessadas é discutida e compreendida por todos. Então, essa transparência, ela aumenta a confiança e a aceitação dos requisitos acordados. Gestão de conflitos, que é um dos principais enfoques dessa abordagem, eh, ela permite identificar, então, e resolver conflitos e requisitos de maneira proativa, evita problemas que possam surgir durante o desenvolvimento do projeto, e os compromissos eles são negociados levando em consideração critérios de preferência claros. E, finalmente, as partes interessadas de vários de vários setores, com várias perspectivas, elas são integradas. Então, é possível integrar, hã, diversos grupos de partes interessadas, cada um com seus próprios interesses, as próprias, as perspectivas, próprias necessidades e, obviamente, com o seu conjunto de requisitos. Então, isso permite uma visão geral do projeto. E a última vantagem é a documentação do racional das decisões, ou seja, ao longo do processo, o racional que sustenta cada decisão é capturado e registrado. Isso permite um rastreamento da origem de determinados requisitos e
também de por que determinadas decisões foram tomadas. E agora nós vamos falar sobre as desvantagens da Easy Win-Win. Bom, essa metodologia tem 4 desvantagens principais, que são complexidade de implementação, riscos de compromissos subótimos, tempo intensivo e dificuldades na gestão de interesses divergentes. Então, complexidade de implementação. Bom, Easy Win-Win, ela facilita o processo de negociação, mas ela pode ser difícil de implementar, principalmente quando existem equipes grandes ou quando o número de partes interessadas é bastante grande. Então, nessas situações, isso exige um tempo e um esforço consideráveis para permitir o alinhamento entre essas diversas partes interessadas. Com relação ao risco de compromissos subótimos, então, às vezes o consenso não é atingido realmente. Hã, Alguns dos compromissos que foram acordados podem não ser ideais para todos, porque uma solução ganha-ganha pode ser necessário sacrificar a qualidade ou a inovação, para que haja uma aceitação, completa, uma aceitação de todas as partes interessadas. Tempo intensivo, esse processo ele pode ser demorado, hã, principalmente quando há uma grande quantidade de partes interessadas e os requisitos são complexos. Então, para se chegar a um consenso, durante as negociações, isso pode demandar muito tempo de desenvolvimento. Isso pode eventualmente atrasar os cronogramas. Hã, e nós temos a desvantagem das dificuldades na gestão de interesses divergentes. Bom, como eu já falei, com relação a todas as outras técnicas de negociação que nós temos estudado, essas técnicas elas funcionam no momento que existe boa vontade das partes interessadas, no momento em que as partes interessadas estão realmente dispostas a negociar e não a simplesmente impor a sua vontade. Então, no momento que existe boa vontade, existe cooperação, a técnica é boa. Mas em situações em que os interesses são muito conflitantes, então uma situação ganha-ganha real pode ser difícil de ser atingida. Então, para isso, vão ser necessárias muitas revisões, e revisões frequentes, e as prioridades precisarão ser reavaliadas. E ainda, um último comentário dos autores Sofin et al. Eles afirmam que a Swim ela é capaz de resolver conflitos e requisitos, porém, ela não é capaz de reduzir o defeitos dos requisitos elicitados. E isso auxiliaria a produzir resultados de negociação de qualidade mais alta. Porém, na verdade, esse não é o objetivo da Easy Win-Win. Para identificar e remover defeitos dos requisitos, antes é necessário aplicar técnicas de verificação e validação, como verificação baseada em listas de verificação, ou verificação baseada em cenários, ou verificação baseada em perspectivas, entre outras técnicas. Na verdade, isso não é um dos objetivos da Swim, mas ela pode se beneficiar do uso desse tipo de técnica. E nós concluímos mais essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado ah, dessa metodologia, eu espero que vocês tenham gostado da aula que foi apresentada. Se vocês gostaram da aula, eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem possa ter interesse, e se ainda não estão inscritos no canal, eu peço que se inscrevam. Obrigado pela atenção, nós nos vemos nas próximas aulas.